Oi, oi! Hoje eu tô aqui para finalizar a série de postagens que eu fiz sobre depressão e, conforme prometido, eu vou contar a minha história. E o intuito desse vídeo, o meu intuito de falar sobre esse assunto é para que você que está passando por esse momento tão difícil, para que você não esqueça e nunca perca as esperanças de sair desse quadro. Porque eu sei como é difícil, eu sei que a gente acha que nunca vai ter fim, você acha que você nunca vai conseguir sair disso, você acha que você nunca vai conseguir sorrir de novo, que você nunca vai conseguir ser alegre de novo, mas eu tô aqui para provar que isso não é verdade. Você vai recuperar a sua vida, você vai sorrir de novo, você vai recuperar a alegria. Só que você precisa olhar para dentro de si, né? Isso é fundamental. E a minha história, ela tá muito ligada a exatamente isso, porque eu tive 4 quadros de depressão e foi somente no 4º quadro que eu percebi, descobri que enquanto eu não olhasse para dentro de mim, enquanto eu não encontrasse a causa disso e não resolvesse ela, né? Porque não adianta só encontrar. Na verdade, um pouco da causa eu sabia, né? Tem a ver com um fato da minha história. Então, eu imaginava que era isso que me causava depressão, porém eu não tratava aquilo, né? Não olhava aquilo da maneira como precisava olhar. Então, o meu primeiro quadro de depressão foi em 2005. Eu tinha recém feito 22 anos e, sinceramente, eu não me recordo muito daquela fase. O que eu lembro é que eu sentia, assim, tristeza, sentia aquela falta de propósito na vida, né? E tomei remédio. Tomei, na época, fluoxetina. Acredito eu que não tenha feito nenhum tipo de tratamento com psicólogo, nem nada assim. Nem terapia, com certeza, eu sei que eu não fiz. Psicólogo, talvez, mas eu acredito que não. A segunda vez que eu tive foi mais ou menos na metade de 2009, depois do término de um relacionamento. Esse término desse relacionamento impactou assim profundamente. Eu passava os finais de semana inteirinhos chorando. Na época eu não estava trabalhando. Foi uma época que eu estava em casa cuidando da minha filha. Quando eu comecei a apresentar esse quadro, ela tinha aproximadamente uns 5 ou 6 meses. E eu lembro que às vezes os finais de semana que ela passava com o pai, né? Porque eu tinha separado do pai da minha filha recentemente. Eu passava o final de semana inteirinho em casa chorando. Eu só levantava para almoçar, depois voltava para cama e aí ficava deitada e chorava e dormia e assistia televisão. Aí chorava mais um pouco, dormia, assistia TV e assim ia. E aí eu lembro que nessa época eu não tomei remédio. Eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, quando a minha filha estava mais ou menos com uns 9 meses, eu acho, foi aí que eu comecei a mudar o foco, né? Eu tirei o foco daquela dor que eu sentia, eu tirei o foco dos problemas que eu tinha também com o pai dela na época. E isso me ajudou a sair dessa depressão. Porém, mais uma vez, eu não olhei para dentro de mim, né? A solução veio, vamos dizer assim, através de um fator externo, né? Através desse trabalho que eu consegui, e aí é onde eu comecei a colocar o meu foco e consegui superar essa depressão sem remédio. A terceira vez que me deu o quadro de depressão, e aí cada vez foi piorando, sabe? A primeira vez não foi muito complicada,
Aí a segunda já foi mais complicada. Daí na terceira foi bem difícil também. Novamente eu havia terminado um relacionamento e depois, assim, eu cheguei à conclusão que tudo estava ligado, obviamente, né? Aqui isso a gente demora para perceber, há um problema que eu tinha que vinha lá da infância. Por isso que eu falo que, eu falo não, né? Todos os terapeutas também falam que é muito importante a gente curar a criança que habita em nós, né? Pra gente superar esses problemas que a gente tem no decorrer da nossa vida, né? E daí, essa vez aí que eu tive em 2014, foi assim muito difícil de novo. Nessa época eu tava trabalhando, mas eu sentia assim uma tristeza imensa, eu não sentia vontade de acordar para ir trabalhar de manhã, de levantar. Daí nessa época, eu comecei na psicóloga, mas não, psicóloga para mim nunca foi algo que deu muito resultado assim para mim. Eu entendia o que acontecia, mas eu não conseguia mudar meu comportamento, eu não conseguia sair daquele estado emocional. E foi nessa época que eu comecei a descobrir algumas das terapias holísticas, mas ainda eram poucas, assim, ainda não tinha muito conhecimento de técnicas. Eu frequentava um centro espírita e eu ia num senhor que incorporava o Dr. Bezerra de Menezes, e toda vez que eu saía de lá, eu ficava assim 2, 3 dias muito bem, mas depois voltava tudo. Aí eu ia lá, tinha épocas que eu ia lá toda semana, ou de 2 em 2 semanas, buscar ajuda, né? Porque eu ainda tava na ilusão de que alguém ia me salvar, né? De que alguém ia chegar com uma cura milagrosa, alguém ia fazer alguma coisa por mim, que ia me tirar daquele estado que eu me encontrava, né? Então, assim, eu segui, ia no psicólogo, ia nesse senhor, e eu acho que na época, se eu não me engano, eu conheci a acupuntura e a constelação familiar. Mas enfim, aí até que um dia eu fui num aniversário de uma amiga minha que na verdade eu nem queria ir, mas uns 3 meses antes a gente tava num barzinho uma noite e aí eu fiquei enchendo o saco dela. Ah, já vamos deixar uma reserva pro dia do teu aniversário, ela faz aniversário em setembro. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é ela. E aí eu fiquei insistindo pra ela, tu nunca comemora teu aniversário, vamos fazer uma reserva aqui pra gente comemorar. E aí chegou no dia do aniversário dela, eu nem queria ir, mas eu fui, né, porque eu que tinha colocado pilha nela, então ia ser muita sacanagem eu não ir, né. Mas aí eu fui, e aí eu lembro que eu fui, mas eu tava totalmente alienada lá, assim, eu sabe aquela coisa de você estar num lugar cheio de pessoas e se sentir sozinho? Era assim que eu me sentia, sabe? Tinha um monte de gente ao meu redor, mas eu sentia solidão, era uma sensação horrível. E daí eu lembro que eu só esperei o parabéns, e aí meia-noite e pouco eu já fui embora. E aí quando eu cheguei em casa, daí eu lembro que tava chovendo, e aí quando eu cheguei em casa, eu estacionei o carro, assim, fiquei sentada pra trás, né, no banco, assim, olhando o para-brisa do carro que tava chovendo, e fiquei olhando a chuva cair no para-brisa do carro e tal. E aí ali começou a surgir os pensamentos suicidas, né? Daí eu pensava assim, nossa, minha vida tá uma bosta. Na verdade não tava, né? Mas era o que eu pensava. E eu não vejo saída. E será que tá na hora de eu partir, né? Pra outro lugar, pra outra dimensão. Só que daí
eu pensei, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma filha, né? Na época, a minha filha tava com 5 anos. Acho que 5 anos, 5 ou 6. E eu pensava assim, não posso fazer isso, né? Eu tenho uma filha para criar, o que vai ser da minha filha? E eu também sempre com aquele pensamento do espiritismo, né? Que eu tinha de que se eu tirasse a minha vida, eu ia ficar no umbral, né, e tal. Ia permanecer sofrendo, né? Era nisso que eu acreditava. Então, nessa época, eu fui buscar remédio, fui tomar... foi aí que eu comecei a tomar, se eu não me engano, o cloridrato de bupropiona, né? O BUP, que na verdade ele é um remédio, acho que até para auxiliar a parar de fumar, se eu não me engano. E aí eu me adaptei bem com o remédio e tomei ele e consegui me sentir melhor, né? Aos pouquinhos fui saindo daquele estado depressivo e um tempo depois, daí tomei o remédio, acho que durante 1 ano, mais ou menos, e depois, aos pouquinhos, né, quando eu tava me sentindo melhor, eu fui tirando o remédio. Aí, eu entrei num outro relacionamento, e foi um relacionamento que durou 1 ano e meio. E daí, de novo, quando esse relacionamento terminou, e aí, coincidentemente ou não, 8 dias depois que eu terminei esse relacionamento, uma pessoa que eu gostava muito, mas enfim, a gente tinha algumas divergências, e aí eu descobri algumas coisas e acabei terminando. E aí, 8 dias depois, eu fui demitida do banco. Na época eu trabalhava no Santander, tava quase 5 anos no Santander. Então, assim, veio tudo junto. E aí eu lembro que aquele fim de ano foi horrível pra mim, porque isso aconteceu em novembro de 2016. Foi muito difícil. E aí 2017 todo foi um ano difícil também, porque daí eu comecei a trabalhar em outro local em março, em outro banco. E aí com 4 meses de banco eu fui promovida. E aí entrou um gerente novo. Nós tivemos um contratempo, vamos dizer assim. Na verdade, eu bati de frente com ele, que naquela época eu era também bem pimentinha, assim. Eu mudei muito de lá pra cá. E eu bati de frente com o gerente. E aí, quando deu 5 meses que eu tava lá, ele me mandou embora. Deu umas 2 semanas depois do dia que eu discuti com ele. Eu cheguei pra trabalhar, ele esperou virar o dia 1º, né? Eu cheguei pra trabalhar e ele me dispensou. E aí, assim, eu caí de novo. Eu ainda gostava daquele ex que eu tinha terminado no ano anterior, ainda não tinha esquecido, né? Isso já fazia quase 1 ano que a gente tinha terminado, eu ainda pensava nele. E foi ali que, mais uma vez, pela 4ª vez, assim, eu afundei. E passei por momentos muito difíceis. Eu me recordo, assim, bem claramente que o Natal do ano de 2017 foi muito difícil para mim, muito mesmo. E foi de novo quando eu tive, então, pela 2ª vez, pensamentos suicidas, né? Eu já tinha tido no quadro anterior de depressão, que foi o 3º quadro de depressão pelo qual eu passei. E aí, no 4º quadro de depressão, que começou ali em Começou fim de 2016, daí se arrastou um pouco por 2017, daí fim de 2017 que piorou bastante. Aí ali, novamente, eu tive que ir procurar o psiquiatra e tomar remédio mais uma vez, porque eu sentia uma tristeza, assim, uma tristeza imensa, imensa, imensa. Parecia que o mundo ia acabar.
Eu chorava muito, foi um período muito difícil para mim. Aí eu descobri que esse ex, que eu ainda era apaixonada até então, já estava com uma outra pessoa, daí foi mais difícil ainda. E aí eu até me recordo que no dia do Natal, no dia 25 de dezembro de 2017, eu tava assim em casa, quase ficando doida assim. E aí eu liguei para uma amiga minha e perguntei se ela podia me encontrar. Até um beijo para você, amiga. Você foi muitas vezes e ainda é muita luz na minha vida. Um verdadeiro anjo. E aí naquele dia eu tive uma conversa com ela e ela me ajudou, ela me estendeu a mão. E aí ali eu percebi que, né, que eu precisava de tomar remédio de novo, daí eu voltei a tomar. Só que ali, essa vez que eu tive depressão, já foi um pouco diferente, porque eu já estava um pouquinho mais desperta sobre a questão de que eu precisava resolver essas coisas que estavam dentro de mim. Eu precisava resolver toda a história que eu carregava da minha infância, que era isso que me fazia tanto mal, né? Nada mais era do que essa história se apresentando. É um padrão, são padrões que a gente carrega inconscientes, né? Dentro de nós, que ficam se repetindo e se repetindo e se repetindo até que a gente olhe para dentro e resolva eles, né? Então nessa época ali eu já estava um pouco mais desperta, mas ainda não muito. Aí então eu intensifiquei, daí eu busquei ajuda num outro centro espírita, que não era o que eu sempre frequentava. E aí eu fui nesse centro espírita, eu lembro até hoje, eu fui lá numa segunda-feira. E aí na terça eles marcaram um atendimento à distância para mim que se chama apometria, talvez muitos de vocês saibam o que é. E aí durante aquela apometria foi a primeira vez, pelo menos que eu me recordo, de que eu tive uma experiência assim, vamos dizer, sobrenatural. Que eu escutei uma voz que fala comigo até hoje. Eu escutei essa voz falar comigo. E aí essa voz me disse que era para eu continuar fazendo caridade, assim, eu fazia muito trabalho com cachorro, sabe? Recolhia cachorro, doava ração, fazia campanha, sabe? E aí essa voz disse pra mim, né? Continua no caminho do bem, continua fazendo os teus trabalhos de caridade, que você vai receber auxílio. Aí no dia seguinte eu fui no parque andar de bicicleta e com a minha filha e a gente viu 2 cachorros perdidos. Eu sempre fui cachorreira, né? Sempre gostei muito de cachorro. E aí eu lembrei, a hora que eu vi os 2 cachorros, eu lembrei do que aquela voz tinha falado pra mim na noite anterior, né? Tô chacoalhando o celular. Aí eu voltei pra casa, falei com a minha mãe, na época eu ainda morava no mesmo terreno que a minha mãe mora, né? Eu tinha construído uma casa no fundo. E aí eu precisava da autorização da minha mãe para recolher os cachorros, né? Ela precisava permitir que eu levasse os cachorros para casa. Aí eu fui para casa, conversei com ela e aí ela me deixou recolher os cachorros, né? Levar para casa para depois a gente doar. E aí o mais incrível disso é que eu chamei uma amiga minha que sabia da vacina em cachorro e tal. Ela tinha trabalhado um tempo em pet shop e ela recém tinha voltado de uma viagem que ela tinha feito, se não me engano, para os Estados Unidos. Então ela estava de bobeira, não estava trabalhando. E aí eu liguei para ela e falei assim, quer me ajudar a resgatar 2 cachorros, né? Daí eu já vou lá, compro as vacinas, você já vacina os cachorros, né, e tal. E a gente tira umas fotos e coloca eles para
doar. E daí ela falou, ah, beleza. E aí ela... Eu não me lembro como é que ela foi na minha casa, acho que ela foi de Uber, ou eu busquei ela, não sei. E aí na hora de ir embora, o marido dela foi buscar ela. E quando ele foi buscar ela, tinha um outro menino no carro, no banco de trás, que eu nem vi, porque ele já estava sentado assim no banco de trás, daí tinha isofilme. E aí quando essa minha amiga entrou no carro, o marido dela falou assim... a Adele não estava procurando trabalho meio período? E aí a minha amiga falou, sim. E aí daí ela me mandou mensagem logo depois e falou assim, ó, tem um outro amigo nosso que eu conhecia ele, que tá precisando de uma pessoa para trabalhar meio período, que era justamente o que eu tava procurando, porque na época eu fazia hospedagens de cães, só que tinha muito movimento, até ali depois do carnaval, né? Isso já era abril de 2018. Sempre tinha muito movimento, e só que daí passava o carnaval, não dava mais muito dinheiro, né? Então eu queria trabalhar meio período para poder continuar cuidando dos meus cachorros, né? Enquanto eu tava trabalhando, a minha mãe cuidaria, e porque a hospedagem era minha e dela, e nos momentos que eu tivesse daí livre, eu cuidaria deles, né? A gente revezaria. E aí foi muito legal que eu fui já no dia seguinte, se eu não me engano, no dia seguinte de manhã, eu já fui conversar, e era um trabalho incrível, num escritório maravilhoso, meu chefe, o dono da empresa, uma pessoa sensacional. E aí eu fui na quinta, fiz a entrevista, saí da entrevista ainda com eu dizendo se ficaria ou não, né? Não foi algo que ele falou assim, né? Ah, eu vou entrevistar mais pessoas e depois eu te dou retorno. Não. Eu ainda que fiquei de dar um retorno, porque ele falou que se eu quisesse a vaga era minha. E aí, assim, no dia seguinte eu aceitei, ainda dei mais uma pleiteadinha lá, numas coisinhas a mais que eu queria, e ele concordou. E ali que as coisas começaram a melhorar muito, assim, pra mim. E aí, passou alguns meses, eu acho que ele percebeu que eu tinha um grande potencial, mas que eu tinha ainda muitas crenças limitantes dentro de mim. E aí ele começou a me dar alguns livros de presente. E esses livros foram, assim, o pontapé inicial para um processo mais profundo de autoconhecimento, né? E daí ali eu comecei a me aprofundar também mais nas terapias holísticas. Nossa, daí ali assim eu fiz muita coisa mais assim dali em diante, né? Naquele momento eu já conhecia hipnose, eu já conhecia a microfisioterapia, mas eu comecei a me aprofundar cada vez mais e mais, assim, em todo esse mundo das terapias holísticas. Daí em 2019 eu conheci a Barras de Axis, fiz até curso de Barras de Axis, não atuei muito com a ferramenta, mas fiz o curso, ajudei algumas pessoas da família. E então, assim, e aí, desde aquele momento, eu fui cada vez mais intensificando toda essa questão do autoconhecimento, sabe, sempre estudando mais, daí até que no final de 2019 eu conheci a física e a mecânica quântica. Aí quando veio a pandemia eu fui aprofundando mais ainda, né? Esses estudos todos que eu faço até hoje, que eu não parei de estudar. Eu estudo aí uma média de 2 a 3 horas por dia, mas no início da pandemia eu estudava o dia inteiro, eu estudava 7, 8 horas por dia, assim, estudava muito, sabe? E aí isso hoje que eu posso dizer que foi o que de fato me tirou da depressão, né?
Lógico, eu tive alguns momentos ainda difíceis, e um desses momentos até não tem muito tempo, né, que eu passei aí por algumas situações que me fizeram sentir um mal-estar, que me deixaram para baixo, que, enfim. Mas eu pensei assim, eu tenho a força necessária, né? E eu sei que está dentro de mim a saída para esse problema, né? E aí eu aprofundei mais, daí eu tomei durante uma semaninha umas fitoterapias, né? Um remedinho fitoterápico, mas foi só durante uma semana. E depois eu já não precisou mais, porque eu faço, né, muita terapia e muita meditação e muito envio de energia para mim mesma, e não foi necessário. Mas então é isso, o que eu queria deixar aqui para vocês é que passa, tem cura, porém, para curar você precisa encontrar a raiz. Você precisa descobrir qual é a causa que está trazendo todo esse desconforto, que está trazendo essa dor, né? Qual é o nozinho lá da infância que precisa ser desatado, tá bom? E se você precisar de ajuda para passar por esse processo, você sabe que pode contar comigo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta, fiquem à vontade, pode me mandar no direct, eu tô sempre à disposição, ou aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço a vocês por terem me assistido até aqui. Um beijo.